Tudo bem, turma joia? Sejam bem-vindos aqui para o último bloco da nossa aula de hoje. Essa aula foi um pouquinho mais longa, né? Mas é porque o assunto é muito interessante, muito importante, né? E como envolve os cálculos, demanda um pouquinho mais de tempo, mas eu espero que vocês estejam aproveitando bem, né, esse tempo para consolidar os conhecimentos a respeito disso. Então vamos lá, turma. O exemplo de dimensionamento de um sistema fotovoltaico conectado à rede. Esse aqui é um projeto muito interessante, né, que a ampla maioria das pessoas que atuam no setor costumam fazer dimensionamentos desse tipo de projeto. Então vamos lá. O primeiro passo seria determinar a quantidade de energia, mesma ideia do que nós já fizemos lá no sistema off-grid. Avaliar o espaço disponível para instalação de módulos fotovoltaicos. Calcular a produção de energia diária ou mensal do sistema fotovoltaico e avaliar o limite econômico do consumidor. E, naturalmente, antes disso tudo, você já avaliou o potencial, né, do local, da região onde você vai trabalhar. Então, vamos lá. Dimensionamento do número de módulos. Então, o primeiro passo é escolher o módulo, já ressaltei para vocês, né? Parece ser algo estranho você primeiro escolher o módulo, mas via de regra você já vai ter uma parceria com um determinado fornecedor. Então você já tem ali a lista, o catálogo desse determinado fornecedor. E você vai escolher qual é o módulo que você pretende trabalhar. Bom, vamos lá. Segundo passo, calcular a energia produzida diariamente pelo módulo. Nesse caso aqui, o processo é idêntico ao do sistema off-grid. Então basta vocês voltarem lá naquela aula, naquele bloco anterior, e você pode acompanhar por lá essa forma, tá? Só lembrando de levar em consideração a área do módulo e a sua eficiência. Depois, nós vamos determinar a quantidade de módulos fotovoltaicos. Bom, pessoal, e a quantidade de módulos fotovoltaicos, naturalmente, vai depender, né, da demanda de energia que você vai ter, né, e da disponibilidade de energia, né, de radiação solar também que vocês vão ter. Tá? Então vai depender basicamente dessas duas características. Aí vocês também vão precisar de mencionar o inversor de frequências. Tá? Então basicamente são essas as etapas. Então, pensando nisso, vamos lá. Né? Então, o primeiro passo é a energia produzida pelo módulo. Então, a energia produzida vai ser função da insolação diária, a área da superfície e a eficiência do módulo. Tá? Então, pegando os dados ali do fabricante, mais as informações de insolação diária da região, você já consegue fazer essa determinação de uma forma bem simples, bem fácil. Bom, depois disso, o que nós vamos fazer? Vamos determinar a quantidade de módulos que nós vamos instalar na nossa instalação fotovoltaica. Ela vai ser função da energia produzida pelo sistema dividido pela energia produzida por cada módulo, tá? Então, uma conta simples também. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu quero produzir 500 kWh ao mês em uma residência. Lá a taxa de radiação solar é 5,32 kWh metro quadrado dia. Para isso, eu vou adotar um painel fotovoltaico monocristalino 240 watts da Bosch e que ele, né, o fabricante estima que ele produza 37 kWh ao mês. Lembrando que isso aqui ele está considerando aqueles valores padrão, tá? Condições padrão de operação. Bom, baseado nisso, dividindo, né, o meu consumo que eu tenho com a entrega de um painel, né, de um único painel, eu vou chegar aqui numa quantidade de 13 módulos, tá? Novamente, ou você adota 12 ou você adota 14 para facilitar ali sua distribuição, tá? Bom, segundo passo agora eu vou dimensionar os inversores. Então, a escolha do inversor deve levar em consideração alguns critérios. Um deles é a tensão de circuito aberto do string, tá? Ela não pode ultrapassar a tensão máxima permitida da entrada do inversor. Então, se está ultrapassando, você precisa pegar um inversor de porte maior. Isso aqui é muito importante porque sobretensão na entrada do inversor vai estressando as chaves e aí logo
né, o seu equipamento pode queimar ou pode ter a vida útil muito comprometida. O inversor ele deve ser especificado para uma potência igual ou superior à potência de pico do conjunto. Naturalmente, você vai adotar um fator de segurança também para evitar que haja um estresse, uma redução de vida útil do seu inversor, tá? Porém, a prática comum, né, é de sobredimensionar levemente o conjunto, tá? Ou subdimensionar o inversor. Então, geralmente na prática acontece isso. O pessoal costuma jogar mais placa e menos inversor, tá? Pois a potência de pico, né, quase nunca ela vai ser atingida, mas é algo arriscado, tá? Então aqui começa a entrar aquela questão de segurança ou custo. O que você quer entregar para o seu cliente, segurança ou custo? Então depende muito disso. Bom, você vai ligar o inversor em um conjunto fotovoltaico que tem potência de pico maior do que a suportada por ele, não vai danificar o equipamento, né? E apenas vai impedir o aproveitamento máximo. Então, né, naturalmente, né, quando você tem mais placa e menos inversor, seu sistema vai ficar ali, né, uma usina, é como se fosse uma usina que não tivesse linha de transmissão suficiente para mandar a energia para frente, né? Não vai trazer problema, né? Mas você vai estar perdendo, né, energia que poderia estar sendo entregada para a rede e compensada. Então vamos ver esse exemplo aqui, ó. Então lá no nosso exemplo, ele manteve os 13 módulos. Ele não quis arredondar para 12 ou 14. Eu arredondaria, tá? Eu acho que seria interessante arredondar. Neste caso aqui, você vai verificar se você vai ligar esses módulos em série ou não, tá? E aí, no caso aqui, ele verificou os dados do fabricante, ele viu que a tensão de circuito aberto de cada módulo é de 37,4 volts. O que ele fez? Ele montou uma string aqui de 13 módulos série. Ele usou esse artifício. Poderia usar outro arranjo? Poderia. Aí você iria recair em um outro inversor. Então, como ele usou uma string com 13 módulos série, ele pôde ficar com a quantidade de painéis ímpar, né? Então isso não foi problema. E aí ele chegou aqui com uma tensão ali de saída do conjunto de 482 volts, tá? Então esse foi o valor considerado. Considera aqui um fator de segurança de sobretensão de 10%, que nesse caso aqui é empírico, tá? É um fator empírico, não tem nenhuma forma, não tem nada científico que traduza isso. Para ter certeza, né, que essa tensão de circuito aberto vai ser encontrada na string, né, o projetista ele pode recorrer ao coeficiente de temperatura especificado. Então, você ainda pode fazer uma correção por temperatura. A maioria das pessoas não consideram isso, mas é importante. Então, todo painel fotovoltaico ele tem uma curva de resposta, né, de eficiência à temperatura. Então, você pode fazer essa correção. Lembra que muitas vezes isso é dado em percentual por Kelvin, então você precisa fazer uma conversão ali, né, considerando a temperatura de graus Celsius para Kelvin. Então, foi feita aqui essa correção, e aí foi considerada essa variação de temperatura aqui. Então, ele chegou, né, com um fator de segurança de 513,06 volts, tá? Então, para saber se a gente pode ligar esses módulos em série com essa tensão total, né, a gente vai precisar verificar se existe um modelo de inversor adequado para essa tensão. Então, pegou o catálogo do fabricante, conferiu e encontrou esse inversor aqui, ó, que suporta até 600 volts, tá, na sua saída. Então, foi escolhido esse inversor. Bom, com essa string de 13 módulos de 240 watts, você vai conseguir fornecer uma potência máxima ou de pico de mais ou menos 3,12 kW. Então é um sistema relativamente robusto, considerável, né? Você tem um sistema de 13,12 kW de pico, você não está brincando, né? Você está com um sistema considerável. No catálogo do fabricante diz que esse modelo de inversor ele suporta até 3,3 kW. Então é importante você conferir
se ele suporta a tensão e se ele consegue suportar aquela potência, tá? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, né? Percebam que eu não entrei em pormenores de implantação do sistema, cablagem, proteção e por aí vai, porque isso aí já são fatores, né, que já são muito bem dominados pelos profissionais que trabalham na área, pelos técnicos eletricistas, né, pelos engenheiros eletricistas e por aí vai. Então, assim, eu acho que não tem necessidade, para isso a gente já tem as normas de instalações elétricas, já tem as normas e as recomendações dos fabricantes de sistemas fotovoltaicos, dos fabricantes de inversores. Então, basicamente, é você seguir a receita de bolo. Então, ele vai estar sugerindo ali, a própria norma já regulamenta, já diz onde você precisa ter DPS, onde você precisa ter fusível, onde você precisa ter disjuntor. Você aplicando as normas de instalação elétrica, você já vai conseguir saber quais são, né, os valores desses disjuntores e aí você consegue complementar o seu dimensionamento. Mas a ideia aqui era que vocês tivessem uma ideia, né, geral de como dimensionar um sistema fotovoltaico. Conforme eu disse para vocês, provavelmente muitos de vocês já tiveram contato, provavelmente a maioria viu sistemas de dimensionamento semelhantes a este. Outros podem ter encontrado sistemas diferentes. Conforme eu disse, cada fabricante, cada autor adota uma forma diferente de dimensionamento, fatores de segurança diferentes, e aí naturalmente você vai ter resultados diferentes, tá? Pessoal, muito obrigado, tá, pela participação de vocês. Peço desculpas, né, por essa aula ter ficado um pouquinho mais longa, mas como o tema é muito pertinente e está, né, na crista da onda do momento, eu achei que era muito importante trazer esse conteúdo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Vocês podem tirar dúvidas, né, pelo grupo do WhatsApp e também pelo chat lá, né, pelo fórum da nossa plataforma Moodle. Recomendo que vocês façam a leitura do material e também façam atividade relativa a essa aula, né? Tem uma atividade lá bem bacana que vocês vão poder colocar a mão na massa e fazer um dimensionamento de um sistema, ok? Pessoal, meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.